Olá, começa a partir de agora mais um programa Renovando Vidas, o programa da família, programa que vocês acompanham todas as sextas-feiras a partir das 20 horas e ainda vocês têm acesso à nossa programação através do nosso portal na internet. É só acessar www.aravideos.com.br. O objetivo do programa Renovando Vidas é alcançar a sua vida e a sua família através da palavra de Deus. Eu quero convidá-lo, você que tem acesso aí à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada, para que você abra a sua Bíblia no livro de Jeremias. Nós iremos falar um pouquinho a respeito de Jeremias, a respeito da vida de Jeremias, a vida que ele tinha com Deus, a sinceridade de coração que Jeremias tinha. E através desta palavra nós vamos aprender um pouquinho também em relação aos nossos amigos, as pessoas que estão ao nosso redor. Muitas vezes, meus amados, nós vamos entender isso na palavra de hoje. Eu e você buscamos a Deus, vamos à igreja, estamos no meio de pessoas que servem a Deus, mas na maioria das vezes, nós estamos em busca de ouvir aquilo que nós queremos ouvir e não ouvir aquilo que nós precisamos ouvir. Infelizmente, nos dias de hoje ainda nós vimos muitas pessoas em busca até de profetas, de homens e mulheres de Deus, que muitas vezes são boca sim de Deus para falar e profetizar as nossas vidas, mas quando essas pessoas dizem algo que não alegra o nosso coração, que não nos traz uma resposta positiva diante de algo que nós estamos pedindo ao Senhor, aí então nós falamos: Senhor, esta palavra não provém do Senhor. Mas quando nós vamos e ouvimos aquilo que nós gostaríamos de ouvir, aí nós nos sentimos felizes, né? Mas nós vamos entender, meus amados, que o tempo de Deus é algo preciso. É naquele tempo determinado que as coisas vão acontecer. Não adianta nós irmos em busca de caminhos mais largos. Não adianta nós tentarmos facilitar, porque a Deus nós não podemos enganar. E Deus tem um tempo determinado para mim e para você. Deus tem um tempo para minha bênção. Deus tem um tempo para a sua bênção também. O importante é termos essa certeza de que servimos um Deus vivo, fiel e justo, que no tempo certo nos abençoará e nos cobrirá com toda sorte de bênçãos. Antes de lermos a palavra, que nós possamos pensar um pouco a respeito dos grandes cuidados que o Senhor tem tido conosco. Amados, a cada manhã, a cada fôlego de vida que Ele nos dá, nós temos motivos para agradecer e engrandecer o nome de Deus. Só que às vezes nós focamos em algo, em alguma promessa, em algo talvez que nós sonhamos ou estejamos esperando, e aí todo o nosso foco e a nossa atenção passa a estar apenas naquilo. E nós nos esquecemos dos privilégios que Deus nos tem dado. Deus nos tem sustentado todos os dias com o alimento. Deus tem suprido as nossas necessidades. Nós temos as nossas vestimentas, nós temos o nosso teto. O cuidado de Deus é muito grande conosco. Mas hoje na palavra nós iremos falar um pouquinho a respeito de dois homens. Um que falava aquilo que o povo queria ouvir. E o outro que falava aquilo que o povo precisava verdadeiramente ouvir. Nós vamos falar a respeito de Ananias e de Jeremias, dois profetas, dois homens que serviam a Deus. Mas nós vamos entender que Ananias se perdeu um pouco. Se perdeu, na verdade, não um pouco, mas se perdeu muito, porque ele, através do seu coração, e a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, ele profetizou aquilo que o povo gostaria de estar ouvindo. Nós estaremos falando do povo de Deus. O povo de Judá era o povo de Deus, era o povo separado do Senhor. Mas através dos seus pecados e das suas falhas, Deus permitiu que esse povo fosse levado cativo para a Babilônia. E lá na Babilônia eles estavam sofrendo, eles estavam sendo massacrados. Mas nós precisamos entender que era tempo de Deus na vida deles. Amados, às vezes nós temos tantas dificuldades de entender que talvez o que você ou que eu esteja passando é porque Deus está permitindo para que nós possamos ser trabalhados por Ele. É porque o tempo de Deus na nossa vida requer este processo, esse molde, muitas vezes essa moinha, esse deserto.
Nós precisamos nos entregar a Deus e confiar nele. E não importa o que eu e você possamos estar vivendo, nós precisamos confiar e esperar o tempo de Deus. A Bíblia nos diz no livro de Jeremias, capítulo 28, nós vamos ler primeiro do verso 1 até o versículo 3. A Bíblia diz que no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, isso é, no ano 4º do 5º mês, Ananias, filho de Azur e profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: quebrei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que daqui tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. Amados, essa então foi a profecia de Ananias. Ananias estava juntamente com o povo de Deus sofrendo na Babilônia. E aí então ele se levantou em um momento em que estavam todos os sacerdotes, todas as pessoas, muitas pessoas reunidas, e ele então profetizou, dizendo que esta palavra vinha em nome de Deus, o Deus dos exércitos. Mas na verdade, depois lendo o contexto dessa passagem bíblica, nós vemos que Ananias falou aquilo que o povo gostaria de ouvir. E através dessa palavra o povo se animou. Olha, 2 anos, né? Está acabando o reinado de Nabucodonosor e nós vamos então ter novamente a nossa paz, a nossa liberdade. E eles continuaram com a sua vida, muitas vezes de mediocridade, de pecado, de erro e de falha. Mas aí então nós vemos no versículo 10, dizendo a palavra do Senhor: então o profeta Ananias tomou o câncer do pescoço de Jeremias, o profeta, e os quebrou. E falou na presença de todo o povo novamente: assim diz o Senhor, deste modo, dentro de 2 anos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, se foi tomando o seu caminho. Mas depois que Ananias, o profeta, quebrou o câncer de sobre o pescoço do profeta Jeremias, veio a este a palavra do Senhor, dizendo: vai e fala a Ananias, dizendo: assim diz o Senhor, cânceres de madeira quebrastes, mas em vez deles farei cânceres de ferro, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas essas nações para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o servirão. Também lhe dei os animais do campo. E disse Jeremias o profeta ao profeta Ananias: ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou, mas tu fizestes com que este povo confiasse em mentiras. Amados, a palavra de Deus está nos mostrando a diferença de quando nós falamos verdadeiramente baseados no Senhor e de quando nós falamos baseado no nosso próprio coração. Deus disse para Jeremias: eu coloquei esse povo na Babilônia e esse povo permanecerá na Babilônia. E nós vamos ver que a palavra de Deus nos diz, através de Jeremias, quanto tempo ainda esse povo ia passar na servidão, na escravidão e no sofrimento. A Bíblia diz: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazei-vos para este lugar.
E aí, Deus nos dá uma palavra tremenda. Deus diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu os ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Amados, 2 anos para 70 anos é uma diferença razoável, não é? O profeta Ananias, ele disse que o povo sairia da Babilônia no decorrer de 2 anos. Mas Deus então disse para Jeremias que o povo sairia dali no decorrer de 70 anos. E nós iremos entender por que Deus fez isso. Nós iremos entender e falar a respeito dessa promessa maravilhosa que Deus tem para nós. Amados, hoje nós estamos falando a respeito de nós estarmos preparados para ouvir e para fazer aquilo que o Senhor determinou que fizéssemos e não aquilo que nós gostaríamos de fazer. Deixarmos os desejos do nosso coração, o desejo da nossa carne, lutarmos contra isso e irmos em busca da vontade do Senhor para nós. Nós estamos falando a respeito de Ananias e de Jeremias, 2 profetas de Deus, mas um deles se equivocou gravemente quando falou aquilo que o povo gostaria de ouvir, mas o outro falou aquilo que o povo precisava ouvir, aquilo que Deus verdadeiramente gostaria de falar com o povo. Ananias falou que o povo permaneceria apenas por 2 anos na Babilônia. Porém, Jeremias disse para o povo que Deus havia dito: se prepare, faça a sua vida neste lugar, porque vocês ficarão ali por 70 anos. Dando continuidade à palavra, nós vemos que no capítulo 29, a partir do versículo 5, Jeremias disse assim para o povo: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterei, e orai por ela ao Senhor, porque na tua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dei ouvidos aos vossos sonhos, que sempre sonham segundo o seu próprio desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Amados, então assim, nós precisamos estar atentos a isso. Atentos, nós precisamos pedir a Deus discernimento, porque assim como Jeremias, existem milhares de profetas, homens e mulheres de Deus, que verdadeiramente ouvem a voz de Deus, sabem interpretar e aí oram e aí entregam. Então, nós precisamos estar atentos a isso, discernir, pedir sempre para Deus uma confirmação, porque antes de Deus falar de qualquer outra maneira, Ele vai falar primeiro com você. E depois Deus vai testificar através da vida de um irmão, através da vida de um pastor, através da vida de um profeta na sua vida. Mas ore para que sempre Deus fale primeiro com você. Só que para que isso possa acontecer na sua vida, você precisa ser uma pessoa de oração, de comunhão com Deus. Você precisa ter os seus olhos atentos a todas as coisas que estão ao seu redor. Você precisa ter os seus ouvidos também atentos a tudo que você ouve. E você precisa buscar em Deus discernimento. Nós precisamos saber discernir o que é e o que não é do Senhor, para que nós não acabamos vivendo uma vida de ilusão, de mentira, de falsas promessas.